Olá galera do YouTube e do Bushcraft Brasil, aqui quem fala é Toscano. O objetivo do vídeo é apresentar para vocês a minha última aquisição, o sensor climático Electronic Adventure da Gepardo, que é esse aparelho já conhecido de alguns amigos aí e que é multifuncional. Ele agrega algumas funções, como por exemplo relógio digital, ele tem uma bússola digital, ele é altímetro, barômetro e termômetro. E além disso, baseado nas variáveis altitude, pressão atmosférica e temperatura, ele é capaz de simular uma previsão de tempo. Ele apenas sugere que o tempo de amanhã vai ser tempo aberto, com nuvens. O que acontece nesse equipamento é que, por se tratar de algo com tantas informações, sempre que você compra, você tem que passar por algumas configurações. Você vai ter que configurar, parametrizar a pressão, a altitude do lugar onde você está, acertar o relógio. Quer dizer, você vai ter que fazer um monte de alterações nas configurações originais dele. A depender de onde você vive ou para onde você vai ter que fazer isso até com alguma frequência. Hoje eu tentei fazer algumas simulações, alguns testes com essas ditas configurações e percebi que esse aparelho ele é de configuração muito simples, muito fácil. É muito fácil para você acertar a hora, configurar o horário, data, tudo mais. É muito fácil você zerar, por exemplo, a altitude. E o interessante, o altímetro desse equipamento, ele permite, por exemplo, você zerar ao nível do mar e fazer um histórico de toda a sua subida e descida. Por exemplo, se você foi a um local acidentado, né, com muito morro, ele vai te dar o histórico de o quanto você subiu, o quanto você desceu, e ele é capaz de te dar a posição original. A depender de onde você mora, onde você vive, por exemplo, você vai ter que dizer qual a altitude do lugar onde você vive, ou no meu caso, que moro no litoral, vou lá na beira do mar, zero e falo, isso aqui é o nível do mar, e deixo ele zerado e trabalho como zero, como o ponto inicial. Agora, outras leituras que ele faz, é importante que você tome alguns cuidados. Por exemplo, a temperatura. Claro que se esse aqui fosse o modo relógio seria muito pior, porque a temperatura do corpo influenciaria na temperatura da leitura dele, né? A leitura de temperatura dele. Mas deve-se evitar, por exemplo, segurar o aparelho com a mão fechada, deixar ele exposto ao sol. Quer dizer, é importante você tomar alguns cuidados, ok? Sobre a calibração da bússola, essa eu vou dizer para você, é muito fácil de você fazer, mas é muito fácil de você se enrolar todinho também. É fácil no sentido de que os botões a serem apertados são muito simples de serem apertados, e é muito fácil a sequência que você tem que seguir. O problema é que se você tentar calibrar essa bússola dentro da sua casa, perto de aparelho de TV, de geladeira, de outros equipamentos eletroeletrônicos, acreditem, a calibração não vai acontecer. Você vai apanhar, como diz minha mãe, igual um cachorro na chuva. Toda vez que você, por exemplo, tiver que trocar a bateria, e trocar a bateria é algo muito fácil, é uma CR2032, se não me falha a memória, a bateria dessa aqui é muito barata, custa R$3 uma bateria dessa. Eu fui abrir aqui para ver qual era o tipo de bateria e ela se soltou. Conclusão, zerou a configuração do equipamento todinho. Eu tive que calibrar novamente a bússola, só que eu tentei fazer isso dentro de casa. Ele tem um sinal digital que dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e ela deveria ser o suficiente para calibrar o equipamento. Só que dependendo de onde você está, ele dá as 3 voltas e ele fica fora de calibração. E aí você vai e repete o processo. Ele faz as 3 voltinhas novamente, fora de calibração.
Olha, eu devo ter feito isso umas 20 vezes, até perceber que o problema não era no equipamento, o problema estava na escolha do local. Eu desci, fui lá na garagem, longe dos carros, distante de tudo, executei o mesmo procedimento e a calibração foi feita sem problema algum, ok? Bom, era isso, pessoal. Existem já alguns vídeos, como eu disse, com reviews desse equipamento, mas eu tentei falar apenas aquilo que esses outros vídeos não falavam, ou se falavam, falavam de uma forma um pouco diferente, ok? E aproveitar e compartilhar com vocês o prazer de eu ter comprado esse equipamento aqui. Eu encontrei esse equipamento por R$106. Em outros lugares ele chega a custar R$326. Então eu sugiro que vocês procurem bem, porque vocês vão encontrar em sites esse mesmo equipamento a um preço muito menor, e a detalhe ainda, isso dividido em 6 vezes, ok? Bom, pessoal, era isso. Obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.